Irmãos e irmãs, vamos à reflexão da liturgia dominical. Estamos no domingo 26 de abril de 2020, terceiro domingo da Páscoa. Aqui eu quero fazer com vocês a reflexão partindo do impresso litúrgico da Diocese de Colatina, denominado o Dia do Senhor. Ano A é quando se lê nas celebrações, principalmente o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Número 1815, o número do impresso Dia do Senhor. Terceiro domingo da Páscoa, a cor litúrgica é branca. Bem, vamos às primeiras informações do impresso. É importante nós orientarmos os irmãos, colegas, amigos, católicos, apostólicos romanos. No início vem a saudação do presidente da celebração da palavra. Irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a todos que vieram participar deste encontro fraterno. Fazendo memória da experiência de Emaús, celebramos neste terceiro domingo da Páscoa a manifestação de Jesus ressuscitado na partilha do pão. O Senhor vem ao nosso encontro, caminha conosco, nos ajuda a compreender os acontecimentos da vida à luz de sua palavra. O animador também tem um trecho que ele vai dizer: neste tempo em que nos alegramos com a ressurreição de Jesus, vamos trazer presentes os fatos e acontecimentos que marcaram a semana que passou na comunidade, na paróquia, na diocese, no Brasil, no mundo. Então, é um período da celebração em que se fala do que aconteceu nos dias anteriores. Aí volta o presidente. Depois do animador, tem o presidente dizendo: o Senhor vem nos dizer hoje que é pela escuta da palavra que Jesus vai tocando e acordando a comunidade desorientada. Imploremos a sua misericórdia pelas vezes em que fechamos o nosso coração aos ensinamentos de Jesus. Que ele nos purifique de todo mal. Vamos a mais algum tópico importante da celebração, porque é um rito de mais ou menos 1 hora, né? Aqui nós vamos fazer um pequeno resumo. Temos uma outra parte aqui interessante para passar para vocês, que é a apresentação dos dons. Ela é pronunciada pelo animador litúrgico. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Sua presença viva torna-se perceptível aos nossos olhos quando nos reunimos para celebrar a palavra de Deus, quando acolhemos nossos irmãos e partilhamos nossos bens e nossos dons na defesa da vida, sendo sinal de Cristo ressuscitado no meio em que vivemos. Estendendo nossas mãos para o altar, apresentemos ao Senhor a nossa disposição em servi-lo. Então, é uma parte importante da celebração. Depois tem o canto das oferendas, a louvação, Pai Nosso, o abraço da paz, o canto da comunhão. Tem esse aviso da diocese, que não custa a gente reiterar. A diocese lançou um novo canal de evangelização, a Rádio Web Diocese de Colatina. Para ouvir, basta acessar o portal diocesedecolatina.org.br ou o aplicativo da diocese. E temos também um gesto concreto que nos é proposto para nós católicos. A Eucaristia é o lugar privilegiado do encontro do discípulo com Jesus Cristo. Com este sacramento, Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo. Procuremos, durante esta semana,
visitar Jesus na Capela do Santíssimo, ou uma pessoa que está impossibilitada de participar do convívio comunitário. Bem, vamos falar das leituras. Não vamos fazer a leitura, mas informar a vocês quais são as leituras de hoje para termos uma ideia da reflexão. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, de 22 a 33. Depois tem o Salmo responsorial, que diz o seguinte: Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. A segunda leitura é a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Vamos à reflexão, então. Esta reflexão você encontra no Dia do Senhor, o Dia do Senhor, o impresso da Diocese de Colatina, no tópico Meditando a Palavra de Deus. O terceiro domingo da Páscoa nos apresenta os discípulos ainda tristes pela morte do Senhor e convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com sua palavra anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão. Apela ainda para que os discípulos sejam as testemunhas da ressurreição diante dos homens. É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma nítida. O texto nos apresenta Cristo vivo e ressuscitado, a caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as Escrituras, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-se com eles à mesa para partir o pão. Olha que bonito. Ele andou com os discípulos de Emaús, explicou as Escrituras e sentou-se com eles à mesa para partir o pão. É aí que os discípulos o reconhecem. O gesto de Jesus, que recorda sua vida compartilhada, doada por amor, desperta a urgência da missão. Naquela mesma hora, os discípulos se levantaram e voltaram para Jerusalém. Reavivados na fé e na esperança, puseram-se a caminho para testemunhar a experiência do encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Então, reavivados na fé e na esperança, puseram-se a caminho para testemunhar a experiência do encontro com Cristo ressuscitado. Jerusalém, lugar em que Jesus concluiu a sua obra de salvação, torna-se o marco inicial da missão dos discípulos, que deve estender-se até os confins da terra. A fé na ressurreição vai se fazendo ao longo do caminho. Jesus caminha com eles, toca o sofrimento que sentem e experimenta o vazio que os invadiu. De peregrino desinformado, Jesus passa a ser compreendido como Senhor ressuscitado, fonte da qual recobram as forças e as esperanças. Os dois discípulos representam os cristãos de todos os tempos, sempre a caminho com o Senhor. Coloquemo-nos a caminho com Cristo. Deixemos que Ele nos mostre o quanto é presente em nossa vida, na vida de nossas famílias e comunidades. Que Ele abra os olhos de nossa fé e nos dê a graça de perceber como, de fato, nosso coração arde com a sua presença em nossa vida. Jesus ressuscitado se faz presente no caminho dos que procuram descobrir o significado de suas palavras e obras, dos que fazem memória de sua vida doada totalmente. Com os discípulos de Emaús insistimos: fica conosco, Senhor. Caminha ao nosso lado, para que possamos repartir o pão e acolher todas as pessoas sem discriminação. Que o Senhor ressuscitado nos conserve reunidos em seu nome
em torno da sua proposta libertadora. E agora, as leituras da semana, deixa eu falar para vocês quais são as leituras, porque se vocês estiverem interessados, vão pesquisar na Bíblia e ler. Mas eu já faço essa leitura diariamente aqui no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mas eu vou passar para vocês as leituras. Segunda-feira, Atos, capítulo 6, versículos do 8º ao 15. Salmo 118, Evangelho, João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Terça-feira, Atos 7, versículos de 51 ao capítulo 8º, versículo 1a. Salmo 30. Evangelho, João 6, versículos de 30 a 35. Quarta-feira, Atos 8º, versículo 1b ao 8º. Temos ainda primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5º ao capítulo 2, versículo 2, Salmo 65. Evangelho, João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Quinta-feira, Atos 8º, versículos de 26 a 40, Salmo 65. Evangelho, João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Sexta-feira, Atos 9, versículos do 1 ao 20. Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 ao capítulo 2, versículo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos de 14 a 15, 17, 23 a 24. Salmo 116, Salmo 89. Evangelho, João 6, versículos 52 a 59. Mateus 13, versículos de 54 a 58. No sábado, Atos 9, versículos de 31 a 42. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Salmo 115. Evangelho, João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Ou Mateus, capítulo 10, versículos de 22 a 25a. Domingo, Atos, capítulo 2, versículos 14a e de 36 a 41. Salmo 22. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 20b a 25. Evangelho, João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Mais informações na Cúria Diocesana de Colatina. O telefone é 0 operadora 27 2102 5000. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite, reze, peça. E ainda, do dialeto de Jesus, temos o texto, a frase, Maranatá. Esta expressão é de São Paulo Apóstolo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar para nos salvar, para nos julgar. Estejamos prontos, peçamos perdão a Deus, nos arrependamos de nossos pecados e acreditemos que esse aqui, Jesus, que está na estampa desta camisa, Ele é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Shalom, a paz.